Fala galera, canal Meu Tricolor chegando nesse domingo para poder a gente trocar uma ideia, falar de Fluminense Futebol Clube, e eu tenho 3 assuntos importantes para poder bater um papo super, realista com todos vocês. E tem uma última que eu quero deixar lá pro final, que vai ser muito importante para poder também a gente passar aqui nesse vídeo para todos vocês. Depois da vinheta, não sai daí não, vem comigo. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, é sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Domingão, dia 22 de junho, quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, desejar a você um domingo abençoado e maravilhoso ao lado da sua família, das pessoas que você mais ama nessa terra. Domingão de tranquilidade, porque vencemos ontem uma partida super importante e bigode deu certo. Eu acho que eu vou ficar de bigode essa Copa do Mundo de clubes toda, hein? Se é para ser campeão, deixa o bigode. Eu fico muito estranho desse bigode, mas vamos embora. Eu fui inventar moda de deixar o bigode, falei que ia dar sorte, então vamos embora, vamos sustentar. Não vou tirar o bigode, não. Tá parecendo que eu tô com 95 anos de idade. Gente, brincadeiras à parte aqui, é claro que eu tô bastante feliz com o resultado, com a entrega que a gente teve ontem, principalmente em partes do jogo, né? O início do jogo do nosso Fluminense foi muito bom. A gente faz 1-0 com o John Arias, uma cobrança espetacular. Que cobrança, cara, tem vários gols bonitos na Copa do Mundo, mas essa cobrança de falta aí, pra mim, é um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo, se não mais bonito até aqui, tá? Queria até te perguntar se você tá acompanhando a Copa do Mundo de clubes aí e se você já viu algum gol mais bonito do que o de John Arias ontem, na cobrança de falta aos 27 do primeiro tempo, beleza? Só que ontem desligou depois da parada técnica. A mente desligou a concentração, desligou o foco, desligou a atenção. E isso é um ponto que a gente vai debater aqui no canal Meu Tricolor. No segundo tempo, acontece o placar que eu queria, que eu disse para vocês aqui. 3-0 para mim é o resultado de hoje. Só que aí a gente tomou a virada naquela cochilada no final do primeiro tempo e no segundo tempo a gente se impôs como a gente precisa se impor e dominamos e vencemos o Sun por 3-0 no segundo tempo, totalizando 4-2. Cara, mas parabenizar também o goleiro Fábio, né? Que defesa impedindo o terceiro gol do Sun da Coreia do Sul. Uma defesa espetacular que no final do jogo ele participou lá daquela resenhazinha lá, o pessoal da Cazé TV lá, ele falou assim, cara, só Jesus para me dar a capacidade e o reflexo de fazer aquela defesa. Enfim, tô chegando para poder trocar uma ideia com todos vocês, mas quero pedir a tua moral, que é muito importante para o nosso canal ele seguir crescendo. Deixa o teu like, se inscreva no canal, você que ainda não é um inscrito. Vou te trazer um dado aqui que é muito importante. O canal Meu Tricolor, ele tem possibilidade de crescer cada vez mais. Pessoas assistem o canal pela primeira vez e não se inscrevem. Eu quero pedir o teu carinho, eu quero pedir o teu apoio. Faz a tua inscrição, é de graça. Vocês ajudam demais o nosso canal a seguir crescendo. E a única coisa que eu posso prometer para vocês é continuar trabalhando para evoluir cada vez mais o nosso projeto e em trazer para vocês notícias de qualidade do nosso Fluminense. Então, deixa o teu like, se inscreva no canal, comenta, tá? E também, se você puder seguir nos ajudando, compartilha os nossos conteúdos nas tuas redes sociais. Obrigado por sempre quem comenta assim, ó, tô com você sempre, dando like, né? Pô, participando, obrigado de coração. A amizade de vocês é muito importante pra mim, beleza pura? Gente, eu coloquei na capa do vídeo aí que vocês viram e coloquei o Renato Gaúcho na entrevista coletiva de ontem, coloquei o Keno e também coloquei o duelo de quarta-feira entre Fluminense e Mamelodi Sundowns e Fluminense. O mando de campo
independente se não tem nada a ver mais, né? Não é futebol brasileiro aqui, mas o mando é do Mamelodi. E é sobre esses 3 assuntos, e tem mais um no finalzinho que eu vou trazer aqui para vocês aqui, uma ideia. E eu coloquei escrito: não aceito isso. E a pergunta que você pode se fazer é: o que o Fagner vai dizer? No vestiário, a gente estava sendo derrotado por 2-1 de virada no primeiro tempo. E aí o Renato, ele deixou muito claro na entrevista coletiva, tá? Eu não consegui pegar esse trecho aqui para deixar a fala do Renato para vocês, mas vou aqui replicar para vocês o que o Renato falou. Renato falou o seguinte: eu cobro todo o tempo que eles não podem desfocar enquanto estão trabalhando. Toda a atenção ela é necessária durante o apito inicial até o apito final. Não é só 90 minutos. Até 52 do segundo tempo, o juiz deu 7 minutos de acréscimo. Então a atenção ela tem que estar ligada, ela não pode estar desligada. Porque quando você está desligado do teu compromisso, acontece o que aconteceu no final do primeiro tempo. Simplesmente o Fluminense desligou, relaxou, sentou talvez num comportamento, vou até imaginar aqui, tá, soberbo, que achou que podia ganhar de qualquer valor, de qualquer placar. E não é assim que funciona. Do outro lado tem um adversário que tem as mesmas pretensões que você. Que pretensões é essa? De vencer a partida. Tanto que buscou a virada. E parabéns para as únicas 2 subidas do Mamelodi no primeiro tempo. Subiu a primeira, meteu o gol. Subiu a segunda, meteu o gol. Mostra que é um time que tem capacidade de letalidade de fazer os gols. Nas 2 subidas que fez os gols. E aí o Fluminense tem que cair na real e tem que acordar. Só que aí entra a importância do técnico, do líder, de quem comanda essa equipe. E o Renato desceu a lenha no vestiário. Ele disse para um jornalista, o jornalista perguntou: o que você falou? Qual foi o tom que você trouxe no vestiário que fez com que o time mudasse? No segundo tempo, o Fluminense não tomou gol e meteu 3. O que aconteceu? E o Renato disse: tem coisas de vestiário que ficam no vestiário. E tá correto. Eu não tenho que falar aqui na cara de todo mundo, não tenho que explanar A, B ou C o que eu falei. Mas o que eu vou falar vai ficar falado aqui dentro aqui. Então a galera precisava entrar para poder mostrar realmente algo diferente. E o Renato pegou pesado, cobrou. O Renato falou o que tinha que ser falado e falou para o grupo: vocês estão tendo a oportunidade de fazer história, mas vocês querem pagar mico? Aí é com vocês. São vocês que entram em campo. A torcida está aí. Até quando, por exemplo, a torcida vai ficar gritando: chuta Everaldo? Até quando? Quem é que muda isso? O próprio Everaldo. Até quando vai ficar sendo chamada a atenção? Dentro da profissão, dentro do trabalho. Até quando? Então, só tem homem. Tem que ter maturidade, tem que ter inteligência e tem que ter coragem para poder levar as coisas a sério. Levou a sério no segundo tempo, 3-0 Fluminense. Eu espero de verdade. Claro que o Renato, sempre que ele tiver que cobrar, ele vai cobrar. Mas os jogadores têm que entender isso. Temos que entrar em campo e fazer o nosso papel com excelência e da melhor qualidade. Porque se fizer, é essa palavra que eu quero que vocês gravem. Se o Fluminense fizer o melhor do seu futebol, com excelência, com qualidade, com aplicação tática, fica difícil vencer o Fluminense. Anotem isso aí. Eu não tô sendo maluco, débil mental de falar isso aqui pra vocês, não. Se o Fluminense jogar em conjunto, vai ser difícil ganhar do Fluminense. Não tô falando só do Fluminense, não. Qualquer time. Só que tem que ter isso, tem que ter coragem, tem que ter ambição de querer fazer o melhor possível. E quando você dorme, infelizmente, tem alguém do outro lado que está muito acordado, que quer ganhar você. Então eu espero de verdade que a gente mude para a próxima partida. E é justamente sobre esse assunto que eu quero entrar aqui agora.
O jogo de quarta-feira, Mamelodi e Fluminense, é um jogo extremamente perigoso e decisivo. É certo afirmar para vocês que é um matar ou morrer. Por que, Fagner? Porque se o Fluminense vence, e eu quero muito que ele vença, assim como você, ele vai a 7 pontos. Fica talvez em primeiro ou em segundo, dependendo do resultado do Borussia Dortmund contra o Sun. Então tem essa possibilidade. Então o Fluminense pode terminar em primeiro ou pode terminar em segundo, ok? E aí a gente se classifica para oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que é o nosso primeiro objetivo, que é fazer a classificação para o mata-mata. Só que o empate, ele também classifica o Fluminense para quartas de final. Porque o Sun não ganhou ninguém. 2 derrotas, perdeu para o Mamelodi e perdeu para o Fluminense. Só pode chegar a 3. O nosso Fluminense já está com 4 pontos. O Mamelodi perdeu para o Borussia, está com 3. Se o Fluminense empata, ele vai a 5. Então, o Borussia ganhando, o Fluminense classifica em segundo lugar. O Fluminense joga quarta-feira com a possibilidade do empate, que também avança para as oitavas de final. Só que o Mamelodi, ele venceu o Sun com autoridade. O Mamelodi foi para cima do Borussia, saiu na frente e depois de ter tomado 4-1, não desistiu do jogo. Buscou o segundo, buscou o terceiro e por pouco não empatou a partida contra o Borussia Dortmund. É um time que você não vai dar atenção especial? Não dá não para você ver. Não dá não para você ver o que vai acontecer. Então, é um duelo extremamente difícil. Difícil não, desafiador. A mesma forma que vai ser desafiador para o Mamelodi, vai ser desafiador para o Fluminense. É claro que o Fluminense não vai entrar de salto alto. Se o Fluminense perder, o Fluminense está fora da oitava de final. Acabou. O Fluminense perder está fora. Claro que tem uma pequena possibilidade de, mesmo com a derrota, o Fluminense entrar. Como, Fagner? O Sun ganhando o Borussia Dortmund. Por exemplo, uma goleadazinha. 2-0, 3-0 e o Fluminense perdendo de 1-0. Aí passa o Mamelodi e passa o Fluminense no saldo de gol em relação ao Borussia Dortmund. Você tá entendendo? Mas o Sun vai ganhar o Borussia Dortmund? Pode ganhar? Pode. Mas é muito improvável. Então é um jogo para matar ou para morrer. E é certo dizer para vocês que o mata-mata das oitavas de final pro Fluminense, na verdade, não vai começar nas oitavas de final. Vai começar já na quarta-feira. O jogo é matar ou morrer. Então, se você perder, você pode estar fora da oitava de final, pode estar fora da Copa do Mundo de Clubes. Então, nós esperamos que o Fluminense ele tenha atenção triplicada. Que isso, Fagner? Meu irmão, se você tá com uma atenção no normal, você tá errado, me desculpa. É uma competição que você tá aí para poder fazer história. Muitos gostariam de estar, mas é você que tá. Então você entra com a atenção triplicada. Você joga com o teu melhor do melhor. O teu suor, se você sua, por exemplo, 1 litro, meu irmão, vai ter que suar 2 litros de suor, entendeu? Porque assim tem que ser quando a gente quer conquistar algo, tem que ser com empenho, tem que ser com vontade, tem que ser com garra. Então, quarta-feira, a gente tem que fazer diferente para melhor do que fizemos contra o Borussia e contra o Sun. E que isso venha a ser cada vez mais uma crescente. Não para declinar, é para poder continuar, sabe? Avante, melhorando, evoluindo. Porque se você quiser conquistar, é assim que você tem que proceder. E para poder a gente ir para o último assunto aqui, quero falar de Keno. Cara, como é importante a gente ter um jogador que tem essa função de quebrar a linha. Um jogador do 1 para 1. Um jogador que não tem medo. É um jogador que sabe do seu potencial e aplica isso dentro da partida. Ontem, praticamente, ele deu assistência para Nonato. Foi jogada dele que ele cruzou na área, o zagueiro escorou mal, Nonato empurrou para dentro do gol.
empatando um jogo que a gente precisava daquela reação naquele momento da partida. E no final da partida, aos 47 do segundo tempo, foi coroado com uma linda assistência de John Arias. Jogada de Nonato, John Arias corta o zagueiro, cruza e Keno de cabeça manda um golaço para o fundo do gol. Então o que acontece? É importante demais nós termos o Keno, nós termos, sabe, outros jogadores também que joguem com coragem, com alegria e joguem, sabe, com leveza, porque isso faz toda a diferença. Ontem, com a entrada do Keno, é certo dizer que desmontamos a marcação do Sam. Acabou. Quando o Fluminense procurava o Keno, eu não me lembro ontem uma bola que o Keno perdeu. Para mim, o Keno ganhou todos os duelos. É isso. Então é importante demais a gente ter um cara como esse e que me faz ter um entendimento de que Renato Gaúcho, é claro que assim, por que Renato não colocou o Keno contra o Borussia? Cara, pode ser por uma coisa ou pode ser por outra coisa. Se ele tinha condição de jogar e ele estava no banco, o Renato para mim falha de não ter colocado o Keno 5 minutos, mas os acréscimos davam uns 10 minutos pro Keno. Para mim o Renato falha em ele não colocar o Keno. Só que se o Keno tá no banco e não tem condições, beleza. Aí eu dou um crédito porque o Keno não tem condição, é o Renato quem sabe como é que tá cada atleta. Mas cara, o Keno tendo condições, ele tem que jogar. Ganso tendo condições, tem que jogar. Infelizmente ontem Ganso não fez, sabe? Uma partida da capacidade técnica dele. Mas não foi ruim de tudo não. Vamos lá. Tem gente que critica, mas o Ganso não foi ruim de tudo não. Quase que fez um gol logo no primeiro minuto. Goleiro é que salvou, 2 chutes. Só que depois ele errou aquele passe de letra, que ele vai tentar, o cara tem que continuar tentando. Só que a marcação é que tinha que estar atenta no contra-ataque. Tinha que dar um jeito de interceptar aquela bola. E não aconteceu essa interceptação. Então, muito importante a gente ter o Keno com essa qualidade, com essa alegria e com essa confiança. Você dá praticamente uma assistência e meter um gol, cara, isso mexe muito com você para você estar bem para o próximo duelo. E agora, para a gente finalizar aqui, o que eu queria trazer com vocês aqui. Renato Gaúcho deixou claro, pelo menos para mim, não sei para você, na entrevista coletiva, de que o time na quarta-feira será outro. A gente trouxe o vídeo ontem, né, acertando todas as mudanças. Guga, Fuentes, Ganso, Serna e Germancano. As 5. Até para poder, sabe, trabalhar com a questão do desgastes. Por isso que ele fez essas 5 trocas. Porque contra o Borussia Dortmund foi muito desgaste. Só que contra o Mamelodi, a gente vai ter um time adversário que também vai impor na condição física. Logo, a gente não vai poder repetir o mesmo time que entrou contra o Sam. O que me faz entender é que Ganso deve ser sacado e volta para o esquema com 3 volantes. 3 homens de meio de campo com bastante dinâmica. Hércules, Martinelli e Nonato. Porém, eu tô com um pensamento do seguinte. Ontem, Facundo Bernal entrou nos minutos finais. Eu acredito que Nonato, Martinelli e Hércules estão um pouco desgastados de terem jogado 2 partidas consecutivas. Martinelli ontem saiu exausto. E aí entrou o Nonato. O Hércules tem que ver como é que ele tá. Porque será que ele vai conseguir jogar 3 jogos em alto nível? Ontem ele errou um passe bizonho. Então talvez o Hércules saia e entre o Bernal. Agora não sei se Martinelli começa jogando. E aí o Nonato começa jogando também. Para a lateral esquerda, deve sair Fuentes e deve voltar René. Para a lateral direita, a mesma coisa. Deve sair Guga e deve entrar o Samuel Xavier. E na frente, Cano começa ou começa Everaldo? Eu não sei de verdade o que o Renato Gaúcho ele vai promover. Mas eu quero dizer para vocês que teremos mudanças para enfrentar uma Mamelodi Sundowns na quarta-feira. Esse é o primeiro vídeo desse domingo, espero de verdade voltar aqui para poder trocar ideia com vocês sobre outros assuntos, claro que do nosso Fluminense. Domingo maravilhoso para vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela tua companhia, saudações tricolor.